Olá, amigos e amigas, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa Masterclass número 2 do módulo 1 do curso de Estratégia Empresarial e a Academia Look at Me Pro. Meu nome é Maria Clara Alves. Digam de onde estão a falar, do Facebook, do YouTube. Para aqueles que só chegaram agora e estão a ouvir-me pela primeira vez, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Para Angola, Santo Tomé, Príncipe, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Timor-Leste, Brasil, portugueses, Portugal. Muito obrigada. Alguns não estão a ver agora, mas eu sei que vão ver posteriormente. Este curso consiste na difusão de uma masterclass por semana, às quartas-feiras, às 21 horas, hora de Portugal, completamente gratuitas, onde eu abordo temas ligados à estratégia empresarial e ao management, ou gestão estratégica, a gestão empresarial. Cada mês um módulo complementar é lançado, onde poderão adquirir todos os suportes digitais utilizados nas masterclasses e ainda uma hora de coaching personalizada comigo, onde eu poderei responder às vossas perguntas, seja do curso, seja de qualquer projeto que tenham para desenvolver ou melhorar. Portanto, dada alguma solicitação, convém que essa sessão seja agendada antecipadamente. Também podem consultar os vídeos das masterclasses à medida que forem acontecendo, uma vez que já existe uma página no website da Academia onde podem rever todos os vídeos, ok? Consultem em www.lookatmepro.com, procurem o curso de Estratégia Empresarial e poderão ter acesso a todos os detalhes que procuram. Usem o chat, o e-mail em info@lookatmepro.com, coloquem as vossas questões e ansiedades, subscrevam, responderei e eu e a minha equipa, com todo o gosto, estamos aqui para ajudar pessoas e essa é a nossa missão, ok? Gostaria só de saber se, entretanto, estão a ouvir bem. Deixa-me só verificar aqui rapidamente se está tudo a correr bem. Queria só que me confirmassem se está tudo a correr bem. Bom, eu presumo que sim, portanto. Vamos então rever, só um bocadinho. Vamos então aqui rever. Na semana passada nós falamos sobre a missão, a visão e os valores e também dos níveis de estratégia empresarial. Pronto, é por aí que vamos começar, vamos fazer uma pequena revisão, ok? E a propósito disso, só para relembrar que... Só um bocadinho, a ver se isto está tudo a funcionar direito. Ainda não tive aqui nenhum feedback. Bom, a missão, como eu vos tinha dito, é um elemento do presente de todos os dias, é a razão de ser do negócio, é a razão pela qual nós trabalhamos nessa empresa, pela qual os seus sócios e os colaboradores se esforçam. Eu vou só colocar aqui a minha foto, só um bocadinho. Ok, vamos pôr isto assim. Voilà, c'est ça. Ok. Só confirmar se está tudo bem. Só um momento, por favor. Rapidinho. Ok, a ver se está tudo direito. Está tudo ótimo? Maravilha. Ok, perfeito. Pronto, então vamos continuar. Só quero ver se as projeções estão direitas. Estão ótimas. Bom, então a missão é o elemento do presente, é a razão de ser do negócio, é a razão pela qual as pessoas trabalham, pela qual os seus sócios e colaboradores se esforçam. É uma espécie de cartão de identidade da empresa, não é? É por isso que nós estamos lá todos os dias, não é verdade? Ela deve ser clara, concisa, objetiva e esclarecedora para ser compreendida por toda a gente. A partir daí, todos os envolvidos
na empresa, na organização. Devem guiar-se por essa missão, buscando os objetivos e tentando alcançar os resultados ambicionados pela empresa, seja a curto, a médio ou a longo prazo, não é? Portanto, vamos partir do princípio, por exemplo, temos uma escola, a sua missão seria algo deste género. Produzir, organizar e distribuir conhecimento para melhorar a qualidade de vida das pessoas e das empresas através de metodologias de trabalho eficazes. Ou seja, temos aqui 3 verbos de ação: produzir, organizar e distribuir. O quê? Conhecimento. Para quem? E qual o objetivo? Melhorar a qualidade de vida das pessoas e das empresas através de quê? Metodologias de trabalho eficazes. Por sua vez, a visão é um elemento do futuro e tem sempre um prazo, não é? Então, é onde é que eu me quero ver daqui a algum tempo, daqui a 2, daqui a 5, 10 ou mais anos. É onde eu quero chegar. No fundo, é o que busca a organização. Portanto, a visão da liderança, por exemplo, também é muito importante e a consciência dela também. Ser líder é uma espécie de elemento de inspiração para as empresas, não é? Então, na visão, nós podemos ter visões totalmente diferentes, não é? Eu vou só aqui buscar alguns exemplos bem conhecidos de toda a gente, em que a visão... Ora, só um bocadinho, por favor, para eu ler exatamente como se deve ler. Ora, cá está. Então, por exemplo, a Apple diz que a visão deles é mudar o mundo através da tecnologia. É uma visão simples, mas ao mesmo tempo arrojada, não é? Ambiciosa. Mas no fundo é verdade. A Apple realmente muda o mundo através da tecnologia, não é? Portanto, a Disney é muito engraçada. A Disney diz que quer criar um mundo onde todos se sintam crianças. E é verdade, realmente na Disney é isso que a gente sente, não é? Portanto, não é nada que não se possa compreender. A Coca-Cola, por incrível que pareça, diz matar a sede do mundo. E assim sucessivamente, não é? Portanto, a missão muitas vezes deve ser repensada, por exemplo, em situações críticas como a que estamos a passar agora, não é verdade? E às vezes tem que ser readaptada em situações de crise, não é? A situação atual, no fundo, exige um pouco o repensar da missão, da visão e dos valores. Para além disso, o que é que são então os valores? Os valores são as crenças e as crenças duram no tempo. Portanto, missão presente, visão futuro, crenças ao longo do tempo. E a definição de valores é sempre tomada com foco na visão e na missão. Vamos, por exemplo, aqui definir uma relação entre estes 3, não é? Estes 3 elementos. A missão deve ir em direção à visão, sendo orientada por esses valores. No fundo, é isso. Portanto, nunca se poderá definir uma estratégia sem que esta esteja em consonância com os valores que se defendem, não é? Tipos de valores, há imensos: inovação, qualidade, igualdade, experiência, enfim, podemos pôr aqui uma panóplia deles. Porém, é preciso que as empresas estejam atentas, porque as empresas devem evoluir, ok? Isso significa que muitas vezes começam a surgir nos públicos diferentes. E isso acontece muito no mundo empresarial, constantemente, porque está sempre em evolução, está sempre em mudança, e por isso é que a missão deve ser reformulada quanto à necessidade e tudo o resto que daí advém, ok? Por exemplo, hoje as marcas estão muito mais preocupadas com o poder de compra do consumidor e com as suas tendências, nomeadamente o seu comportamento, não é? Porque é preciso ver que as redes sociais hoje já não são uma tendência, são uma realidade, ok? E também é preciso ver depois como é que se aplica isto tudo, se é no mercado standard, se é no mercado de luxo, que são coisas completamente diferentes, não é? Nós, quando procuramos qualquer coisa, por exemplo, na internet, significa que procuramos facilidade, rapidez,
conforto na nossa casa, não é? Enfim, conveniência, o facto de estar mais acessível por um clique, não é? Enfim, conectividade, enfim, podíamos ir aqui, ou até a questão das devoluções, muitas vezes não gostamos daquilo que compramos, testamos e experimentamos e pura e simplesmente depois deixamos e enviamos para trás porque não era bem aquilo que a gente queria, não é? Continuando, portanto, sendo assim, eu quero vos mostrar aqui o seguinte. A visão da empresa, só para terminar esta questão, é muito importante. Talvez até mais importante do que a missão. E vamos perceber porquê. Muitas vezes, os líderes das empresas veem e, portanto, eles definem objetivos e estratégias com a sua equipa, não é? Para um determinado tempo, para atingir resultados. Aquilo que está à vista, que nós podemos prever facilmente, que é tangível, que é mensurável, isso é muito, talvez, mais fácil de definir, não é? Aquilo que não está à vista é que é muito mais complicado. E então é aí que muitas vezes temos que ser visionários. Ora bem, eu tenho aqui o exemplo do senhor Elon Musk, que toda a gente conhece, não é verdade? O senhor da Tesla e da SpaceX, não é? Portanto, este senhor é considerado um visionário e muitas vezes controverso, porque ele realmente vê o mundo de forma diferente, ok? E aqui, por acaso, até coloquei um comentário que foi feito no Twitter, alguém que se dirigiu ao Sr. Elon Musk e que lhe disse o seguinte: "You can't succeed in life without a degree. That's why you need schooling if you want to go to Harvard." O que é que isto quer dizer? Nada de confundir escola com educação, porque a resposta do Sr. Elon Musk foi, portanto, o senhor disse-lhe que ninguém ou ele não conseguiria ser bem-sucedido na vida sem um grau académico, por exemplo. E ele respondeu que isso não era verdade. Nada de confundir escola com educação. Eu nunca fui para Harvard, mas trabalho com pessoas que estiveram lá. Ok? Portanto, isto é uma maneira completamente diferente de ver as coisas. Ok? Para ser visionário, não tem que se ter um diploma. Ok? E isso vê-se em muita gente. Pessoas que têm imenso sucesso e que não precisam do diploma para nada. Os conhecimentos são importantes. Tirar cursos é importante, desde que a gente os aplique no nosso dia-a-dia. Ok? Isso que fique bem claro, que isto é muito importante. Tá? Portanto, outro exemplo destes é o Sr. Richard Branson, da Virgin. Este senhor começou aos 15 anos simplesmente no mundo da música, não é? Como uma produtora musical, uma gravadora, e hoje está na aviação civil e do espaço. Portanto, só um visionário, uma pessoa controversa, que vê o mundo de forma diferente, é que realmente chegaria lá. A mesma coisa com o Sr. Bezos, da Amazon, não é? E, inclusivamente, ele diz que nós devemos estar prontos para serem compreendidos se formos capazes de nos inovar. Não é? E o mais engraçado é que este senhor começou com a esposa a vender livros na internet com um investimento mínimo de à volta de $10.000, não é? E hoje é aquilo que todos nós sabemos, o homem mais rico do mundo, não é? Para além da missão, da visão e dos valores, nós falamos também dos 3 níveis organizacionais. Eu vou fazer só aqui uma coisinha muito rápida, para que toda a gente perceba. Nós dividimos isto numa pirâmide, se lembrarem, não é? Em que temos aqui o nível estratégico, aqui o nível tático ou intermédio e na base da pirâmide temos o nível operacional. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que nós, no nível estratégico, quem é que nós temos? Temos os presidentes das empresas, temos os CEOs, não é? Temos as pessoas que, no fundo, se preocupam com o plano geral da empresa, não é?
Depois, no plano tático intermédio, nós temos a gerência intermédia, não é? Essa gerência intermédia são os administradores, os gerentes, os supervisores, os coordenadores, ou líderes de projeto também, não é? E que se preocupam já com objetivos mais detalhados. Na base da pirâmide temos então o nível operacional, em que estão os executantes, nomeadamente técnicos e encarregados, todos os colaboradores restantes da empresa, não é? Não há estratégia sem operacionais, ok? É preciso que isto fique claro, porque é preciso executar. Portanto, aqui a palavra-chave seria empreender, aqui no plano intermédio seria administrar e aqui no plano operacional seria executar, ok? Portanto, continuando. Mas então eu disse que realmente ser líder... não há estratégia sem operacionais, mas também não existe estratégia sem líderes, ok? Então, o que é a liderança? Antes de mais, é preciso termos consciência que devemos criar aquilo que se chama de oceanos azuis, ok? No fundo, criar valor para contribuir para o crescimento acelerado e lucrativo, sempre num movimento positivo. Falaremos disso de oceanos azuis e vermelhos mais lá para a frente, mas hoje a título de iniciação acho que fica aqui a dica, ok? Então vamos falar de liderança para avançar com o nosso programa. E então é o seguinte, o que é a liderança? A liderança, no fundo, meus amigos e amigas, é saber comandar pessoas, é saber influenciar. A palavra-chave é influenciar, ok? Influenciar quem? O grupo, as equipas de trabalho, com muito entusiasmo. Definindo a direção ou a orientação dessa mesma equipa, não é? Atraindo seguidores, influenciando sempre de forma positiva. Não é otimista, é positiva. São coisas completamente diferentes. Nada de confundir as coisas, está bem? Motivando e promovendo mentalidades, mudança de mentalidades e mudança de comportamentos. Claro que é preciso dar o exemplo, não é? Ok? Portanto, para quê? Para contribuir para o sucesso da empresa ou do projeto e de todos nós. Basicamente é isso. Portanto, é uma qualidade que não existe em toda a gente. Mas também não nascemos todos para ser líderes, não é? E ainda bem que há essas diferenças, porque senão não nos completávamos. Mas, no fundo, para ser líder é preciso ter algumas qualidades. Qualidades essenciais, ok? Aquilo que nós chamamos normalmente, ou vulgarmente, de espírito de liderança, mais ou menos isso. Só um minuto. Portanto, outra coisa muito importante, nada de confundir ser líder com ser gerente, chefe, ok? São coisas diferentes, está bem? Por uma razão muito simples. Porque ser gerente ou chefe não significa que se é líder, está bem? Uma coisa é a função, outra coisa é a capacidade de ser líder. Influenciando sempre de forma positiva, vou-me repetir, porque isto é bom que fique. Palavra-chave, positividade, influência, ok? Como acabei de dizer antes. Portanto, ser líder é chegar ao destino. Por isso, muitas vezes é que dizemos que ele é o timoneiro do navio, não é? Quem nos orienta na direção certa. Não é? Portanto, é preciso algumas qualidades, nomeadamente positividade, confiabilidade, tem que ser alguém em quem a gente confie, não é? E proatividade. Ok? Mas também ter objetivos claros, conseguir unidade no grupo, compromisso, não é? Do princípio ao fim, e ter habilidades, ok? Portanto, podemos definir aqui uma imensidão de qualidades, mas acima de tudo, o líder ou a líder têm que ser pessoas positivas, confiáveis e proativas. Têm que estar aptos para a mudança, no caso de ser necessário. Portanto, esses líderes precisam de ter a capacidade também de comunicar eficazmente, nomeadamente a sua visão. Percebem o seguimento da coisa, não é? E motivar as pessoas a perseguir essa mesma visão,
e objetivos, como fazendo todos parte de uma coisa só, ok? Portanto, por exemplo, numa situação de crise, este líder ou esta líder devem ser capazes de pensar e agir de forma criativa e fazer as coisas acontecerem, não é? Influenciando as pessoas, as suas equipas, motivando-as a alcançar esses resultados. E só se concretiza desta forma, alcançando resultados, porque se não se alcançar resultados, tudo falhou. Tudo falhou. Então, quais são os tipos de liderança que existem? Bom, podemos dizer aqui que temos 3 tipos essenciais. Antes de falar no líder autoritário, democrático e liberal, é bom que vocês percebam também que quanto à forma, isto é quanto ao conteúdo, ok? Quanto à forma, no fundo, eles podem ser líderes informais ou formais. Bom, informais um líder informal é aquele que se aparece naturalmente. É uma pessoa que aparece naturalmente, se impõe pelo seu caráter inspirador, carismático e sabedor, tem que ter conhecimentos e experiência, não é? E que é aceito por todos os membros, até quase de uma forma muitas vezes inconsciente, não é? Ele destaca-se de todos os outros de uma forma muito natural. É aquela pessoa que nós olhamos e não sabemos muito bem porquê, mas seguimos, sempre. Ele é reconhecido por todos assim. Isso é o líder informal. O líder formal é uma coisa completamente diferente. Não deixa de ser líder, mas porque foi contratado para uma função, ok? Foi colocado nela para esse objetivo, para preencher um cargo de líder numa empresa. De formal, ele pode passar a ser informal também, obviamente. Mas, lá está, quando se é imposto já é um bocadinho diferente. Bom, voltando então aqui aos 3 tipos de líder, temos o tipo de liderança democrática ou participativa, temos a liderança autocrática ou autoritária e diretiva, e ainda temos a liderança liberal ou do francês laissez-faire, ok? Portanto, a liderança democrática ou de tipo democrático ou participativo neste caso temos um líder ou uma líder que valoriza a contribuição dos seus membros e assim contribui para a sua autoestima dos funcionários, dos colaboradores, não é? Porque todos fazem parte de um processo, o processo da tomada de decisões é feito em conjunto, é discutido em conjunto. Por isso é que é uma liderança participativa e democrática. No tipo de liderança autocrática ou autoritária ou diretiva, bom, as próprias expressões as próprias palavras já o dizem, não é? Portanto, aqui o líder toma praticamente as decisões todas sozinho, ninguém participa ou contesta. Por exemplo, há países, a nível político, que utilizam muito este tipo de liderança, nomeadamente Cuba, a Coreia do Norte, enfim. As empresas que são de caráter autocrático usam muito os termos, por exemplo, de subordinado ou inferior hierárquico em vez da palavra colaboradores, ok? Portanto, há toda uma terminologia adaptada ao ecossistema, ok? Na liderança liberal ou do francês, laissez-faire, bom, até há uma frase que muitos de nós conhecemos, com certeza, que é laissez-faire, laissez-passer, podemos aqui adaptá-la, porque no fundo é deixar e fazer, a ver o que é que acontece, no fundo é isso, não é? Então o líder aqui deixa fazer, a ver o que é que acontece, ou seja, praticamente não existe liderança, não é? Dá-se uma total liberdade à equipa, o líder não se impõe, mas também não atrapalha, não é? Na maioria dos casos também não inspira nem orienta. E porquê? Porque ele supõe que os seus colaboradores pura e simplesmente não necessitam, são capazes ou pura e simplesmente não precisam de supervisão. Pois, isto é tudo muito bonito, mas é perigoso, porque dado que nem todos os membros da equipa têm as mesmas qualidades e capacidades. Então, vai haver aqui, possivelmente, quase de certeza, objetivos diferentes, opiniões diferentes, começam-se a separar pequenos grupos dentro do grupo e instala-se muitas vezes o conflito e o caos, ok? Portanto, é preciso evitar estas situações, porque neste tipo de situação de líder
liberal, pode acontecer que alguns membros da equipa precisem de supervisão. Na liderança, ainda é preciso dizer o seguinte: ser líder é de uma enorme responsabilidade. Essa pessoa tem que saber reconhecer, antes de mais, os seus erros. Tem que conseguir fazer a sua autoavaliação. Tem que ter essa humildade. E muitas vezes não é fácil, não é? Porque às vezes já estamos há tanto tempo habituados e já temos tanta experiência que não reconhecemos isso. Portanto, é de uma enorme responsabilidade. Ele tem que saber reconhecer os seus erros. Tem que ter a capacidade de comunicação e convivência com as pessoas, porque o líder tem que conviver com as pessoas, não é? Tem que ter carisma, capacidade de motivação, estar apto para a mudança, sobretudo em momentos de crise ou atípicos. Deve estar sempre disposto a mudar, mas atenção, mudar quando é justificável, não é mudar por mudar, não é? Quando for justificável, obviamente. Para que realmente ele possa ser um grande líder. Porquê? Porque os grandes líderes inspiram a ação. É aí que se vai concretizar as coisas. Eles realmente transformam pessoas e equipas. Então, para mim, na minha humilde opinião, um líder é capaz de fazer isto. Um grande líder é capaz de fazer isto. É aquilo que eu chamo de líder superpower. Ok? O conceito é meu, não sei se existe. Bom, eu penso que não. Mas mesmo que exista, não faz mal. Mas é assim que eu o defino. E porquê que eu digo que ele é um líder superpower quando consegue isto tudo? Porque ele tem power. E quando nós temos power, nós conseguimos praticamente tudo, não é? Então, mas também é preciso não esquecer que não conseguimos sozinhos. Portanto, se existem líderes, é porque há grupos, há equipas de pessoas, logo não é um trabalho de todo individual, é preciso a colaboração dos outros. Portanto, ser líder é comandar essa equipa, é saber comandar essa equipa, não é? É ser também pragmático quando é necessário. Mas eu ainda vou explicar aqui mais um bocadinho esta minha visão sobre o grande líder e o líder superpower. Vou-me basear aqui em várias opiniões. Vocês sabiam, por exemplo, as pessoas que no fundo nos seguem ou não nos seguem, as pessoas não aceitam propriamente aquilo que nós fazemos, ok? Por norma. Mas sim o porquê da gente o fazer, não é? Da mesma maneira que se uma empresa tiver ótimos colaboradores, os melhores até, e ter até o melhor produto mais fantástico, mesmo muitíssimo bom, não é? Mas as pessoas continuam a não comprar esse produto e continuam a não seguir a minha ideia. E sabem porquê? Porque as pessoas não compram esse bom produto só porque o fazemos e dizemos que é bom. Elas compram sim porque nós acreditamos nele. É isso, ok? E são coisas completamente diferentes, são visões diferentes. Por exemplo, eu não vendo absolutamente nada. Eu produzo conteúdo, eu partilho conhecimento, ou seja, o porquê de eu estar aqui é o que conta. É isso que cria valor, não é? Não propriamente o que eu tenho para vos dar, embora eu até acho que é bom. Mas isso não me garante absolutamente nada, não é? O que garante sim é o porquê de eu estar aqui e vocês também. E é vocês quererem aprender e precisarem de um acompanhamento ou de uma orientação, de aprofundar conhecimentos para poderem aplicar nas vossas vidas, no sentido de as melhorar. Isso é que é o fundamental, não é? Portanto, isso sim, é criar valor. É rentabilizar o vosso tempo, é procurar ser melhor a cada dia, em casa, no trabalho, na vida social e na vida virtual agora, não é? Então, ser líder é ser inspirador e ser influenciador. É arrastar connosco alguém por uma causa. E eu diria até lançar quase feitiço nas pessoas. E é esta espécie de magia que pode fazer com que nós sejamos, então, um líder superpower. Quem o confirma de uma forma muito curiosa é o autor e palestrante britânico Simon Sinek. Ele é muito reconhecido, escreveu vários livros de gestão e motivação, e ele diz que nós imaginamos um mundo em que a maioria das pessoas acorda todos os dias inspirada e se sente segura onde quer que esteja e termina o dia preenchido pelo trabalho que realiza. Ora, isto é muito bom, mas é o que imaginamos, porque não é o mundo real, não é? Portanto, o mundo real não é assim.
inspirador, seguro e que todos os dias a gente termina o dia realizados pelo nosso trabalho, não é? Portanto, a propósito das necessidades, das nossas, a satisfação das necessidades humanas a nível de não só as físicas, biológicas, mas também sociais e de autorrealização, falaremos disso mais para a frente na pirâmide de Maslow. Então, por exemplo, o marketing explora isso muito bem, não é? O marketing vai muito mais longe, por exemplo, nesta questão da liderança e de como influenciar as pessoas, não é? Então, eles dizem que o objetivo não é fazer negócios com toda a gente, não é? Ou com aquilo que as empresas têm. É muito, muito mais que isso. É fazer negócio com as pessoas que acreditam naquilo em que nós acreditamos. Okay? Isso sim é inspirador, não é? Mas isso é só a parte psicológica da coisa, porque depois vem a parte biológica. Então, na parte biológica, vamos aqui, curiosamente, ver aqui este PowerPoint, que temos aqui a representação do cérebro trino, ok? Trino, 3 partes, no fundo o reptiliano, o sistema límbico e o neocórtex. Então, vamos imaginar o nosso cérebro dividido em 3 partes essenciais, em 3 elementos, em que a parte aqui atrás, em baixo, é a parte mais jovem do nosso cérebro, chamado Homo sapiens ou reptiliano, não é? Depois temos o neocórtex, que envolve praticamente toda a cabeça, e depois temos o límbico no centro, ok? Então, segundo MacLean e segundo Simon Sinek, que fala muitas vezes nisto, eles dizem que o nosso cérebro reptiliano, portanto aqui atrás, é a parte do nosso cérebro que é uma espécie de prolongamento da espinha dorsal e que é a parte dos nossos reflexos simples, ok? É por isso que é a parte mais animalesca e menos humana dos humanos. Mas ainda assim é uma parte de nós, não é? Porque é um cérebro instintivo. É ele que regula, por exemplo, a fome, a sede, o sono, a necessidade sexual, etc. Depois no neocórtex, portanto em toda a volta, é a parte racional ou analítica e também ainda a parte da linguagem. E é esta parte que nos distingue dos outros animais, não é? Dos primatas e que nos dá a qualidade de sermos seres humanos. Depois temos o cérebro límbico ou emocional, já o estou a dizer, que é constituído pelo tálamo, hipotálamo e o hipocampo, que basicamente é a memória, não é? E que corresponde aos sentimentos, ao comportamento humano, mas não domina de nada, zero, a linguagem. A linguagem é o neocórtex, ok? Então, o que é que ele quer dizer com isto? Segundo a biologia, se comunicarmos de fora para dentro, ou seja, do neocórtex para o cérebro límbico, as pessoas serão muito mais capazes de compreender coisas complexas e até assimilar grandes quantidades de informação, como fórmulas, números, enfim. E é importante treinar o nosso cérebro para este tipo de raciocínio. Mas se eu comunicar de dentro para fora, aqui está, vamos chegar à liderança, à influência e à inspiração, ok? Se eu comunicar de forma límbica, ou seja, de dentro para fora, aí sim, eu vou influenciar o comportamento humano, ok? Portanto, às vezes até dizemos que é uma espécie de lavagem cerebral. Bom, se formos ignorantes, obviamente que nos deixamos um bocadinho influenciar. Mas no fundo a emoção cria desejo e vontade de adquirir qualquer coisa ou de seguir aquela ideia, não é? Portanto, se eu usar bastante o meu cérebro límbico para influenciar as pessoas, mesmo assim eu ainda posso racionalizar, posso pensar, bom, ok, ele até diz aquilo ou ela diz aquilo, é uma verdade, mas eu mesmo assim ainda não estou convencida, não sei, vou refletir um pouco, não é? Ok, mas o facto é que vocês podem fornecer os números todos, os factos todos, as fórmulas todas, provar por A mais B que a vossa ideia ou o vosso produto é o melhor, mas até que ponto é que isso influencia os outros a seguirem-te? Não é? Essa é a questão. Percebem? Portanto, é que as pessoas podem aceitar esses factos,
mas também podem ainda racionalizar se tiverem algum conhecimento e não se deixarem influenciar propriamente dita. Portanto, isto é objeto de estudo constante da ciência e do marketing, ok? Portanto, até parece que o marketing ambiciona ser uma espécie de liderança, não é? Interessante. Bom, o marketing estuda isto a fundo para entenderem como é que funciona o cérebro humano, com todas estas componentes, para que seja possível influenciar, ou seja, os profissionais de marketing basicamente criam abordagens diferentes de acordo com o serviço ou o produto que oferecem, influenciando as diferentes partes do cérebro, não é? Em busca da máxima eficiência das suas ofertas, não é? Para aumentar o quê? A percepção de valor, as sensações positivas nas pessoas, utilizando a técnica de persuasão, não é? Que é muito mais eficaz. Por isso é que em muitos vídeos nós vemos pessoas muito felizes, ou então mesmo a dor é explorada para causar emoções positivas nas pessoas. É uma contradição, mas é verdade, não é? Então, todas as partes que controlam o nosso comportamento, as decisões e a não linguagem, portanto, a parte límbica, vêm do cérebro límbico, do centro do nosso cérebro, ok? Por isso, muitas vezes se diz que a linguagem, ora ajuda a concretizar ideias, ora parece que limita um pouco a criatividade, não é? Portanto, o ser humano é um enigma, não é? Não é por acaso que algumas sociedades, como por exemplo a sociedade nipónica, não é? O Japão, eles pensam em implementar chips nas pessoas, descobrir, aliar isto tudo à tecnologia, à inteligência artificial, não é? Precisamente porque eles querem explorar este enigma humano, eles querem compreender, não é? Claro que isto tem um lado bom e claro que isto pode ter um lado mau, não é? Bom, os líderes que se cuidem, porque com a tecnologia, a evolução da inteligência artificial, no fundo, o facto é que as máquinas começam a ser muito mais eficazes, muito mais rápidas e eficientes do que o homem, não é? Porém, eu acho que não é isso que vai dar cabo da liderança humana. E já vamos ver porquê. Mas antes disso, só para terminar, eu estou quase a terminar, eu queria só sugerir-vos um escritor israelita e professor também, historiador, Yuval Noah Harari. Ele escreveu 3 livros fundamentais, ele escreveu vários, mas estes 3 livros eu saliento porque são realmente importantes. E eu considero este senhor brilhante. Portanto, é o senhor que escreveu Sapiens, uma breve história da humanidade, portanto, de onde viemos. Depois escreveu Homo Deus, uma breve história do futuro, para onde vamos. E o seu último livro, 21 lições para o século XXI, que no fundo tem a ver com toda esta mudança constante e como é que nós vamos nos adaptar a esta situação, qual é o ser humano do futuro, não é? Com toda esta transformação. Bom, mas eu voltando à questão da influência do líder e desta evolução tecnológica, qual é esta evolução que muitas vezes é assustadora, não é? Eu acho que apesar de toda esta evolução tão rápida, ela mesmo sendo assustadora, ela é necessária, ok? E muitas vezes é controversa, por isso mesmo. Mas não acho que ela vá substituir o homem no todo. E por uma razão muito simples, até acho que é impossível, porque eu não sou nada dramática nesta matéria. Eu relativizo e aguardo até esta evolução com alguma curiosidade, porque será um desafio para as novas gerações. Sim, é verdade, será. E as novas gerações terão, obviamente, que estar a par das novas tecnologias para acompanhar, porque senão serão consideradas inúteis. O termo já existe, minha gente. É verdade isto. E serve para toda a gente. Portanto, os líderes superpower terão que existir sempre. Isso pode aprender-se, não se ensina, mas aprende-se com experiência e é preciso ter algumas qualidades, não é? Reconhecendo os erros e tentando melhorar. Eu não acredito que o mundo vai acabar para os homens, senão isto seria uma espécie de jardim-escola virtual, um infantário virtual, não é? E as máquinas, só para as máquinas, completamente surreal, não é? Não faz qualquer sentido. Nós também não somos dispensáveis, não é? Portanto, mesmo que nos tentem robotizar, a parte humana vai estar lá sempre a confundir a máquina, na minha opinião, e é isso que eu acredito, porque o ser humano é um ser único e singular. Então, nada de dramatismos, mas claro, temos que estar sempre atentos, não é? Portanto,
Para terminar, ser líder é quase como uma espécie de diamante. Então, o que é um diamante? É uma pedra preciosa que precisa ser lapidada, não é? Se for mais limpa, o mais limpa e pura possível, mais valor terá. Portanto, se puder eliminar impurezas, melhor ainda, não é? É criado sob uma enorme pressão, tal como os diamantes. Portanto, os líderes, no fundo, são diamantes que têm que ser polidos todos os dias, ok? Não é para todos nem para todas, como eu disse, e ainda bem, mas não se menosprezem, nem se subestimem, porque a gente nunca sabe quem é que vai encontrar ali à beira da esquina, ok? Portanto, para terminar com esta frase de Simon Sinek, eu vou só ler, ok? Ele diz que líderes são aprendizes e as pessoas que param de fingir que sabem tudo e realmente se abrem para o conhecido são aqueles que vão mais longe. Para refletir, hein? Portanto, concentremos-nos nisso então. Então, agradeço imenso. Só ver aqui quem é que está online. Ok. Portanto, agradeço imenso a vossa presença. Marcamos encontro para a próxima quarta-feira, às 21 horas, da próxima sessão, a próxima masterclass. Vamos falar dos tipos de empresa e também da estrutura corporativa, corporate e também de negócio, business. Muito obrigada e fiquem bem. Tchau.